Muito boa tarde a todos. É um prazer estar aqui a apresentar este instrumento, esta medida inovadora no PRR. Cumprimentar o Sr. Secretário de Estado, o Sr. Presidente do BPF, o Sr. Presidente do IAPMEI, os demais membros da administração do BPF, da Comissão Executiva e também o Sr. Presidente, o Chairman do BPF. Portanto, temos trabalhado intensamente nos últimos dias para lançar este instrumento, as nossas equipas, a equipa também do Banco Português de Fomento, mas essencialmente queria frisar que este instrumento nasceu com a reprogramação que foi aprovada em maio deste ano, em meados de maio, quando houve um ajustamento, já aqui referido pelo Sr. Ministro, que tem a ver com a gestão eficiente de verbas do PRR, que são alocadas portanto, a prioridades que demonstrem capacidade de execução em tempo. Obviamente que o desafio temporal no PRR é portanto, aqui a prioridade máxima para maximizar essencialmente as subvenções que o país tem disponíveis. Elas têm que ser aplicadas adequadamente em áreas, portanto, consideradas fundamentais para a economia. E, portanto, dentro destas prioridades que nós temos aqui, ou dos objetivos que nós temos do BPF, eu destacaria, portanto, aqui alguns aspectos relacionados com a necessidade da transformação ou da continuidade da transformação económica da nossa economia, com inovação, com tecnologia, que permita um crescimento sustentável, digital e tornar as empresas mais competitivas. Isto está alinhado com a estratégia europeia. Há relatório Draghi, relatórios que identificam a necessidade e o gap que temos em termos de investimento, essencialmente de transferência de conhecimento dos centros de saber, das universidades para as empresas e assim concretizar novos produtos e com isto ser mais competitivos. Detectámos aqui, portanto, ou estruturámos aqui este instrumento financeiro com uma partição relacionada com a reindustrialização, a qual já estava prevista também no diagnóstico inicial do PRR, quando se lançou exatamente uma medida estruturante e fundamental e inovadora também, que foram as agendas mobilizadoras. A adoção de tecnologias emergentes, nomeadamente a inteligência artificial, uma segunda prioridade que temos aqui presente e, portanto, um reforço da base industrial tecnológica numa área que passou a ser também prioritária na Comissão Europeia, que tem a ver com, portanto, a área da defesa e segurança, sempre no âmbito desta dupla utilização e capacidade para dupla utilização. Portanto, já aqui foi referido, não me vou alongar, o Gonçalo copiou exatamente a minha apresentação, por isso ele me pediu para enviar ontem, portanto, já não vou estar a repetir o que ele disse, mas fica exatamente aquilo que ele disse, apresentado de uma outra maneira, é exatamente, estamos a falar de exatamente o mesmo, os avisos, com beneficiários que podem ser, a grande novidade é termos aqui grandes empresas em inovação produtiva, e eu digo isto porquê? Porque inovação produtiva, grandes empresas no PT 2030 não é possível. Aqui temos essa possibilidade, e essa possibilidade acaba por ser exatamente uma vantagem para complementar aquilo que não pode ser apoiado no PT 2030. Tivemos um trabalho intenso também de discussão sobre as fronteiras entre PT 2030 e PRR, para que não existissem sobreposições, e esta foi exatamente uma aposta, digamos assim, nas grandes empresas para a inovação produtiva. E dentro das PMEs, quando falamos da reindustrialização, temos PMEs só em Lisboa e Algarve, dado aquilo que já foi apresentado. As dotações são conhecidas. Na linha economia de defesa e segurança, aí temos grandes empresas e PMEs. Portanto, é digamos que uma nova medida, uma medida inovadora do ponto de vista temático. Quisemos alargar para qualquer tipo
de atividade, qualquer tipo de empresa que possa concorrer a esta linha. Já a nível da inteligência artificial, focado nas PMEs, e aqui, portanto, alargando exatamente exclusivamente para PMEs e dando condições especiais para que isto aconteça, dentro daquilo que são as pequenas empresas, quer em termos de taxa, quer em termos de elegibilidade. Portanto, os 3 avisos, e referindo aqui as taxas de incentivo não reembolsáveis que vêm do PRR, que são estas, 40% na inovação, até 40%, isto depende depois daquilo que é a localização da empresa e a dimensão da empresa. No caso de reindustrializar, do primeiro aviso, número 1, que agora foi lançado, portanto, nesta transição de painel, concretizámos e assinalámos o lançamento dos avisos. Eu já vou mostrar onde é que eles estão disponíveis e podem já, a partir de agora, apresentar candidaturas, porque o formulário também está disponível para o fazer. Certamente não convém fazerem apresentações de candidaturas já agora, porque ainda não leram certamente os avisos, mas está tudo preparado para que isso aconteça. E, portanto, isto são projetos integradores. Integradores do ponto de vista de investimento. Têm uma parte de inovação. Quando estamos a falar de inovação, estamos a falar de novos produtos, novos processos, ou inovação de marketing ou inovação organizacional. Temos investigação e desenvolvimento com uma taxa superior, dado que este tipo de despesas tem despesas devido àquilo que é o enquadramento de auxílios, que é o regime geral de isenção por categoria, o regime que permite ter taxas até 80%. Quisemos também, do ponto de vista de regras de auxílios, não ir para notificações, não temos tempo, temos que ser eficazes do ponto de vista da aplicação destes projetos e, como tal, vamos para o minimis ou regime de isenção por categoria para podermos ter mais capacidade de rapidez de atuação sem ter necessidade de fazer notificações de projetos à ADG Concorrência, que poderia levar mais tempo. E, portanto, e dito isto, 80% nesta área que pode ser obtida, isso depende depois das despesas elegíveis. Temos aqui o quê? Temos investigação industrial, desenvolvimento experimental para conceber novos produtos e serviços. Estamos a falar aqui num processo mais amontante do que este, tem uma taxa superior. O incentivo é não reembolsável e, portanto, temos a parte da consultoria. Na consultoria, tudo o que é aquisição de serviços de engenharia, estudos, diagnósticos, auditorias, planos de marketing e também serviços de validação da despesa relacionados com TOCs e com contabilistas certificados, podem aqui obter uma taxa não reembolsável de 50% e no caso das PMEs, como não entram no REGIC, aplica-se o minimis para a obtenção desse valor. Em complemento àquilo que é a taxa não reembolsável, existe o financiamento reembolsável das linhas de crédito que o Presidente do BPF apresentou e, portanto, e que complementam, digamos que, todo o plano de investimentos ou de negócio que a empresa apresenta. E quando apresentamos uma decisão ou uma aprovação, já temos, portanto, pré-aprovado esse montante ligado aqui a este financiamento reembolsável por linhas de crédito garantidas. Portanto, o aviso 2 é essencialmente desenhado da mesma forma. Vou só referir as diferenças. As diferenças é que tem uma taxa superior aqui na inovação, essencialmente porque as PMEs podem vir aqui ao nível da inovação e, portanto, podem ter aqui uma taxa superior. Tudo o resto aqui na investigação e desenvolvimento é o mesmo. Tem mais uma componente, que é a componente de qualificação e internacionalização, processos organizacionais, certificação de produtos e participação em certames internacionais e feiras, que aqui podem ser também colocados com uma taxa de 50%, bem como a consultoria, como expliquei há bocado. A metodologia de complemento de financiamento não reembolsável é a mesma. Destacar também que, quer no aviso do industrializar, quer neste aviso da economia, defesa e segurança, existe a possibilidade de a criação ou aumento de equipas permanentes de ID.
para poder contratar e pagar salários de pessoas que tenham exatamente uma função dedicada à investigação e desenvolvimento na empresa. Isso é também um aspecto do ponto de vista de despesa inovador que aqui este instrumento caracteriza. A linha de inteligência artificial nas PMEs, o Aviso 3, portanto, soluções para produtividade e para ser aplicado ao negócio das empresas, a taxa 75% e também a possibilidade de contratação de 2 técnicos ou gestores de plataformas dedicados à implementação e operacionalização do projeto. Fazem parte das despesas elegíveis e, portanto, observamos que este é, portanto, uma despesa que poderá fazer aqui a diferenciação e a capacidade de criar potencial de impacto, nomeadamente nas PMEs. Condições de elegibilidade, elas estão no aviso, fiz apenas um resumo só para aqui caracterizar algumas delas. Quando falamos de elegibilidade de beneficiários, eles têm que estar legalmente constituídos, ter contabilidade organizada, terem a certificação PME, através da certificação eletrónica PME do IAPMEI, portanto uma questão também observada sempre do ponto de vista interoperável, tal como a situação tributária e regularizada, meios técnicos e financeiros e humanos para implementar o projeto, capacidade de financiamento, não ser uma empresa em dificuldade e cumprir as regras de auxílios. Isto são regras gerais que todos têm que observar nos 3 avisos. As condições de elegibilidade dos projetos também aqui já foram largamente retratadas, portanto, o investimento entre intervalos mínimos e máximos, o período de elegibilidade, o período de máximo temporal de execução dos projetos, podendo, segundo o aviso e o regulamento, haver aqui ainda a possibilidade de uma prorrogação, se for necessário, de 6 meses devidamente justificados. O cumprimento do DNSH, que é sempre uma coisa que tem a ver com o não prejudicar significativamente o ambiente, e é sempre uma coisa que assusta um bocado. Há um anexo neste aviso que explica uma lista de exclusão que deve ser tida em conta em termos de atividade e que essas atividades, por regras portanto, do mecanismo de recuperação e resiliência, não poderão ser apoiadas, ou então terão que ser justificadas com investimentos de mitigação. Isso está explicado, é direto, tem a ver com essa lista de exclusão, não é nada, digamos que, do outro mundo, do ponto de vista complexo. Critérios de seleção, um critério que tem a ver com qualidade e relevância do projeto, impacto da competitividade da empresa, é o segundo critério, e contributo do projeto para a economia. A seleção é feita depois de uma forma hierarquizada até à dotação prevista do aviso, que neste momento, tal como conhecemos, tem estas dotações, mas também pode vir a ser reforçado. Os projetos tornam-se elegíveis a partir de 3 pontos e, portanto, havendo apenas aqui uma diferenciação em caso de empate na linha de seleção, poder haver a decisão por data de entrada de candidatura. Tudo isto se repete nos restantes avisos. Frisava aqui a questão da metodologia de pagamentos, com 30% de incentivo após a validação do termo de aceitação e, portanto, depois pedidos de pagamento com base em despesa, mas sem deduzir o adiantamento. É importante notar aqui esta diferença, ou seja, manter o adiantamento até ao fim sem deduzir, criando aqui capacidade de tesouraria para poder implementar o projeto. Após a conclusão, há 30 dias úteis para apresentar o pedido de pagamento final por parte da empresa. A validação dos pedidos de pagamento e as despesas baseada, portanto, também numa declaração assinada por ROC ou por contabilista certificado e haverá, antes do pagamento final, as necessárias verificações de gestão para cumprimento das condições e obrigações legais e proceder ao pagamento final. Tudo isso será, obviamente, feito pelo BPF. A função
da estrutura de missão é conceder aqui um apoio do ponto de vista de equipa dedicada para análise de candidaturas e emissão de parecer. Portanto, a gestão do instrumento é totalmente da responsabilidade do BPF enquanto beneficiário intermediário do PRR. Datas de apresentação de candidaturas. Temos, para o reindustrializar e para a economia de defesa e segurança, 2 fases com as mesmas datas, ou seja, vamos ter uma primeira fase do dia de hoje até ao dia 14 de novembro, ou seja, 1 mês e meio, sensivelmente, para podermos fechar e analisar todas as candidaturas que entraram até aí, face à dotação que está disponível. Depois, nessa altura, também conheceremos se temos ou não mais dotação para inserir nos avisos, dado que a data de 30 de outubro, ao final de outubro, é uma data importante, porque é nessa data que vamos apresentar uma revisão e um ajustamento para a simplificação do PRR à Comissão Europeia, de onde resultará necessariamente algum ajustamento, alguma libertação, tal qual como aconteceu na última reprogramação aprovada, e que será canalizada de forma prioritária para este instrumento. E, portanto, nessa fase, aquilo que sobrar da primeira e aquilo que for o reforço será aplicado na segunda fase. Os 2 avisos, o primeiro, o número 1 e o número 2, têm exatamente as mesmas datas. Em relação à inteligência artificial para as PMEs, temos, por serem projetos mais pequenos, mais simplificados, temos datas mais curtas, um primeiro mês para a primeira fase e um segundo mês de candidaturas para a segunda fase. Contacto para esclarecimentos, eles estão nos avisos. Criámos, nesta equipa dedicada da Recuperar Portugal, um e-mail dedicado para esclarecer dúvidas e também para poderem fazer inscrição para um webinar que nós queremos já lançar para dia 15, explicando como é que podem submeter a candidatura. Será também hoje disponibilizado junto ao formulário um guia de apoio ao preenchimento do formulário, mas ainda assim é possível enviarem dúvidas para este e-mail e também pedidos de inscrição para fazermos um webinar daqui a 2 semanas, esclarecendo algumas questões que existam do ponto de vista da apresentação de candidaturas ou de dúvidas, criando assim capacidade para ainda submeterem a candidatura até final do mês. A candidatura é apresentada com acesso, e este link está disponível no portal PRR e também nos avisos hoje publicados, através do acesso ao balcão dos fundos. Com o acesso ao balcão dos fundos, tudo aquilo que está, que é conhecido na administração pública, se a empresa estiver já registada, se não estiver registada, tem que se registar para esse efeito, fica logo, portanto, sobre conhecimento para a análise da candidatura. E podem também entrar da mesma forma com a autenticação.gov e fazer exatamente o mesmo trabalho, preencher a candidatura para a sua submissão. Os avisos, portanto, que agora foram disponibilizados, eles encontram-se no portal PRR, exatamente na componente C5, investimento 14, e os 3 avisos estarão lá já colocados com os respectivos guias para poderem ser consultados a partir desta data e submeterem as respectivas candidaturas. Mas o PRR ainda tem muito caminho e pode acompanhá-lo diariamente, de diversas formas e em diversas plataformas, e também queria apenas dar aqui alguma noção daquilo que podem usufruir e conhecer sobre aquilo que são os números do PRR e aquilo que tem a ver exatamente com esta inserção de uma candidatura que dá lugar a, sendo beneficiário final, poder aceder ao portal PRR e verificar o estado em que está o seu projeto, ou seja, candidatura, parecer, se já foi contratado, se já recebeu pagamento e tudo isso. Para além de informação geral que está disponível, temos o nosso relatório semanal sempre atualizado de execução e também os números gerais
dos projetos apoiados, que podem acompanhar inclusivamente por questões geográficas, ou seja, por concelho ou por referência mais de distrito ou de zona geográfica. E, portanto, era isto que eu tinha para vos apresentar. Espero que os avisos, trazendo dúvidas, as esclareçam rapidamente. Estamos disponíveis para vos ajudar a isso. Essencialmente, o que é importante é que consigamos direcionar estes investimentos para aquilo que são algumas lacunas que existem na falha do mercado relacionado com os apoios às empresas, nesta área da inovação, criar aqui novas vertentes como a defesa, a segurança, a inteligência artificial e, portanto, sempre disponíveis dentro dos contactos que aqui deixei, juntamente e em parceria com o BPF, para tornar este instrumento com toda a eficácia e toda a eficiência possível. Muito obrigado.